Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre voos monomotores. Agora, neste mês, nós tivemos dois voos, um da Gol e o outro da Azul, pousando com apenas um motor, porque teve problema no outro motor e teve que pousar monomotor. O primeiro foi o da Gol, no dia 1 de julho ele pousou em Natal, com apenas um motor ligado. O voo era entre o Rio de Janeiro e Natal, e chegando já lá próximo de Natal, eles tiveram o engine flame out, que é o motor se apagar. O motor da esquerda apagou. Eles tentaram religar, pelo Fly Radar você consegue ver ali uma órbita, provavelmente nesse procedimento todo de fazer todos os cheques, tentar religar o motor não religou, eles prosseguiram para pouso com apenas um dos motores ligado, da direita. Essa aeronave voltou a serviço 2 dias depois disso ter acontecido. O segundo caso foi o caso da Azul, no dia 7 agora de julho, também outra aeronave, um 195 da Embraer, que acabou pousando monomotor. Só que diferente do da Gol, que foi o engine flame out, o da Embraer, o da Azul, teve uma indicação de vazamento de óleo. E ali no checklist mandaram desligar o motor. Isso foi feito durante o voo, desligaram o motor e ele prosseguiu assim para o pouso. O voo era para Congonhas, eles decidiram alternar Guarulhos, porque tem uma infraestrutura melhor para pousos em emergência, então assim foi feito. Mas e aí, o que uma aeronave que tem 2 motores e passa a voar com apenas um apresenta de emergência? Quais as dificuldades? Vamos começar falando que o avião voa porque tem asa. Avião sem motor existe. Se você for aí nos aeroclubes, você pode ver os planadores voando, que são aeronaves sem motores. Agora, avião sem asa, isso você nunca vai ver, porque o que sustenta o voo justamente são as asas. O motor dá tração para o avião, ou seja, faz o avião continuar se deslocando para frente, mantendo a altitude prevista. Ou seja, uma aeronave que tem 2 motores, se um dos motores apagar e o outro continuar girando, a única coisa que vai acontecer é que o motor que está trabalhando, que está funcionando, vai ter um pouquinho mais de trabalho. Só que como tudo na aviação é feito para ser da forma mais segura possível, a gente sempre tem a premissa de quem tem 2, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Por quê? Se você tem 2 motores, você pode contar com um, porque você considera que o outro pode falhar. Então, se o outro falhou, você tem que pousar o mais rápido possível, porque quem é que garante que esse único que sobrou também não vai dar algum problema e vai ter que ser desligado? Então, por procedimento de segurança, sempre que você estiver monomotor, você pousa em emergência e no aeroporto que seja compatível com a sua aeronave, mais próximo do seu voo. Mas cada ano que passa, a tecnologia avança, a segurança na aviação aumenta e as aeronaves e os motores estão cada vez mais confiáveis. Hoje em dia nós temos ETOPS 120, 180, nós temos até ETOPS 370. Isso significa que uma aeronave ela pode voar até 370 minutos de distância de um aeroporto que seja compatível com a aeronave, que possa receber essa aeronave em caso de emergência. Ou seja, ela tem capacidade ela tem uma confiabilidade, na verdade, tão grande que as leis permitem que ela voe a 370 minutos de um local de pouso adequado para ela. E se os 2 motores pararem? Então a aeronave tem dois motores, perdeu um, continua voando normalmente com outro que segue funcionando. E se esse outro parar também? O que acontece? Basicamente, a aeronave, ela vai começar a perder altitude aos poucos. Ela não cai como uma pedra, porque como eu disse, a aeronave voa por causa das asas e não dos motores. O motor só faz ela manter a altitude que ela quer. Se ela perder os 2 motores, ela vai continuar voando, só que a altitude vai caindo aos poucos, ou seja, ela vai ter que procurar um local de pouso. E quão lentamente essa aeronave vai descer, quão lentamente ela vai perdendo altitude, depende muito do que nós chamamos de razão de planeio. Cada aeronave tem uma razão de planeio. Tem aeronave que tem razão de planeio 15:1, 18:1. Tem planador que tem razão de planeio de 60:1. 60:1 quer dizer que para cada 60 metros de distância horizontal que ela percorra, ela vai descer 1 metro.
ou seja, ela consegue percorrer 60 metros para cada 1 metro que ela desça. Os aviões comerciais aí que nós estamos acostumados a voar, eles têm a razão de planeio de mais ou menos 18 para 1. Para cada 18 metros percorridos, ele desce 1 metro. Então vamos considerar uma aeronave que esteja voando a 33 mil pés, ou seja, cerca de 10 mil quilômetros, não, 10 quilômetros. Se ele perder os dois motores a essa altitude, ele ainda vai conseguir percorrer na horizontal 180 quilômetros até que ele perca totalmente a altitude e chegue no solo. Ou seja, ele tem 180 quilômetros para achar um aeroporto compatível com a sua aeronave para poder pousar. E a aeronave realmente é capaz de manter o voo com um motor só? Sim. Inclusive, nós treinamos muito isso em simulador, seja treinando fogo no motor, engine flame out, vazamento de óleo. Então é treinado tudo isso em voo e também na decolagem. Então quando o piloto tá ali na pista de decolagem, ele vai iniciar a decolagem e a partir de um determinado momento ele não pode mais abortar essa decolagem. Ele vai ter que seguir o voo, vai ter que decolar independente do que aconteça. E aí um dos treinamentos que acontecem muito no simulador é você perder um dos motores após isso. Então você termina a sua corrida de decolagem e decola apenas com um motor. O que acontece nesse caso é que o avião ele passa a ter uma assimetria. Então tá os dois motores girando, ele está assim. A partir do momento que ele perde um dos motores, ele tem uma tendência a girar para o lado ou para o outro. Então você tem que corrigir essa tendência para que o avião se mantenha reto na pista e inicie a decolagem. Então essa é o trabalho do piloto. Depois ele usa ali o compensador para poder manter esse avião alinhado sem precisar dos comandos do pé, né? Sem precisar fazer um esforço físico. E aí vai para os checklists que tem que fazer para verificar se aquele problema pode ser resolvido, ou seja, religar aquele motor que teve problema, ou se o voo vai ter que prosseguir com um motor só e pedir emergência e pousar o quanto antes. Então, basicamente é isso. Quis trazer essa notícia aqui para vocês porque justamente nesse mês nós tivemos 2 casos. Então, é muito importante que todo mundo saiba o que acontece nesses casos, justamente para se evitar pânico a bordo. Se acontecer com você, você já sabe que o avião não cai como uma pedra, que ele tem uma capacidade de planeio muito grande, que ele tem tempo de chegar em um outro aeroporto, e mesmo se o outro motor desligar, ele não vai cair como uma pedra. Nós já tivemos vários casos aí de aeronaves que tiveram que fazer pouso em lugares que não eram aeroporto, porque não deu tempo da aeronave chegar por algum motivo. E foram bem-sucedidos. Inclusive, o muito conhecido aí foi um da TAM, na época, que caiu no pasto, né? Acabou matando apenas uma vaca que estava lá no pasto, mas todos os passageiros, todas as pessoas a bordo saíram sem ferimentos graves. Então, é muito importante você entender o que acontece na máquina que você voa, justamente para evitar o pânico a bordo, que pode desencadear em algo ainda pior, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!